Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao meu canal. E hoje eu trago aqui mais um vídeo da playlist Personagens da Bíblia, onde eu falo sobre alguns personagens presentes na Bíblia. Sabemos que a palavra de Deus, ela é cheia de histórias, inclusive histórias de homens e mulheres. E nessa playlist eu estou falando sobre alguns personagens presentes na Bíblia. E o personagem que eu irei falar hoje é a Rainha Jezabel. Mas antes de começarmos, quero te fazer uma pergunta. Você sabe alguma coisa sobre a história de Jezabel? Muitos de nós sabemos que ela só foi uma rainha má, mas muitos de nós não sabemos sua história. E é por isso que eu trago esse vídeo aqui. Mas só para a gente começar, eu quero pedir a você que não é inscrito no canal, se inscreva e ative as notificações, para você ser notificado pelo YouTube a cada vídeo novo que eu postar aqui. Tá bom? Agora sim, vamos para o vídeo. Bem, pessoal, primeiro eu quero começar dando uma pequena introdução sobre a história de Jezabel, para que você possa entender melhor. Bem, Jezabel ela foi a esposa de Acabe, o rei de Israel, entre os anos 874 a 853 a.C. Jezabel era filha de Etbaal, rei e sacerdote de Tiro e Sidom. A história de Jezabel na Bíblia está registrada nos livros de 1ª e 2ª Reis no Antigo Testamento. A rainha Jezabel ficou conhecida principalmente por ser uma mulher má e perversa, que perseguiu os profetas do Senhor e trouxe a idolatria para dentro de Israel. Falar sobre quem foi Jezabel é falar numa das pessoas mais lembradas dentre todos os personagens bíblicos, pois isso, frequentemente, ela é citada em pregações e estudos bíblicos. Agora, vamos começar falar sobre a história de Jezabel. Jezabel era uma princesa dos Sidônios que se casou com o rei Acabe. Esse casamento ocorreu como um tipo de compensação pela hostilidade de Damasco contra Israel, num acordo promovido por Omri, pai de Acabe, para reafirmar uma aliança entre Tiro e Israel cerca de 880 anos antes de Cristo. Jezabel foi uma devota de Baal Melcarte, o deus cultuado na Fenícia. Quando casou-se com Acabe, foi feito um tratado para que ela pudesse continuar adorando seu deus nativo também na Samaria, seu novo lar. Jezabel convenceu Acabe para que ele edificasse santuários para o culto ao seu Deus. Com isso, ela trouxe centenas de sacerdotes e profetas de sua religião pagã para dentro de Israel. Ela contava com 450 profetas de Baal e 400 profetas da deusa Azerá. A rainha Jezabel tinha personalidade muito forte e dominante. Além de seu fanatismo religioso, ela era impulsiva e violenta. Sua principal exigência era que seu Deus tivesse os mesmos direitos do Deus de Israel perante o povo. Jezabel então começou a perseguir os profetas do Senhor. Assim ela mandou matar todo aquele que se pusesse contra suas práticas idólatras. A narrativa bíblica claramente nos mostra que ela exercia forte influência sobre Acabe, pois o rei permitia que Jezabel agisse conforme desejasse. Ela teve 3 filhos com o rei de Israel, que foram Acasias, Jorão e Atalha. Existe uma discussão se Jezabel realmente foi a mãe de Atalha. Ela também instruiu seus filhos de acordo com suas práticas. Atalha, por exemplo, levou seus costumes reprováveis para Judá, quando se casou com Jeorão, filho de Josafá. Agora vamos ver um pouco sobre Jezabel e Elias. Bem, o principal desafeto de Jezabel foi o profeta Elias, que reprovava seus costumes. Num dos episódios mais conhecidos da Bíblia, o profeta Elias realizou uma disputa no Monte Carmelo, a fim de reprovar quem era o verdadeiro Deus. Então caiu fogo do Senhor e os profetas de Baal acabaram massacrados. Mesmo com a prova real do poder de Deus, com o massacre de seus profetas, Jezabel não diminuiu sua idolatria. Muito pelo contrário, seu ódio perseguidor se intensificou
ela ameaçou o profeta Elias, que precisou fugir para o Monte Horebe. Agora vamos ver um pouco sobre Jezabel e Nabote. Jezabel foi a pessoa que conduziu as ações no caso da vinha de Nabote. Agindo de maneira inescrupulosa, Nabote era um homem que possuía uma vinha na vizinhança do palácio de Acabe, em Jezreel. Acabe desejou a vinha de Nabote, mas o homem não quis negociá-la. No começo, Acabe até respeitou o direito de posse de Nabote, que desejava manter a terra de sua herança. Afinal, era a herança de sua família. Porém, Jezabel, de forma violenta e impiedosa, acabou tramando um julgamento que culminou a morte de Nabote. Entretanto, esse evento, combinado com os outros atos de crueldade de Jezabel, trouxeram terríveis consequências à casa de Acabe, que acabou sendo exterminada. Agora vamos ver sobre a morte de Jezabel. Depois que Acabe faleceu, Jezabel ainda continuou tendo grande poder e influência em Israel. Durante os reinados de seus filhos Acazias e Jorão, mas Jeú, um oficial do exército, assassinou Jorão, limpou a casa de Acabe do reino e ascendeu ao trono. Jeú erradicou o culto a Baal em Israel também. Após de ter matado Jorão, Jeú se dirigiu ao palácio de Jezabel. No palácio, Jezabel estava vestida esplendorosamente, esperando por Jeú com a intenção de afrontá-lo. Então Jeú deu ordens para que os oficiais a lançassem pela janela da torre do palácio. Depois, Jeú ainda atropelou o corpo de Jezabel. Depois de ter feito uma refeição, Jeú ordenou que seus homens sepultassem Jezabel, pois ela era filha de rei. E é interessante perceber pela narrativa bíblica que Jeú não lhe atribuiu o título de rainha de Israel, mas apenas se referiu a ela como filha de rei por ter sido filha de Etbaal, o rei sidônico. Mas, quando foram sepultar a esposa de Acabe, os homens de Jeú encontraram apenas o seu crânio, seus pés e suas mãos, ou seja, somente o seu cadáver. Sua carne havia sido devorada por cães. Vale lembrar que os cães também figuraram na morte de Acabe. Eles lamberam o sangue do rei que ficou no carro em que ele estava, quando foi mortalmente ferido. A morte de Jezabel havia sido profetizada pelo profeta Elias e se cumpriu exatamente conforme a profecia. E também acerca de Jezabel falou o Senhor dizendo: os cães comerão Jezabel junto ao antemuro de Jezreel. Então voltaram e contaram isso a Jeú, que disse: cumpriu-se a palavra do Senhor anunciada por meio do seu servo Elias, o tesbita. Num terreno em Jezreel, cães devoraram a carne de Jezabel. Jezabel no Novo Testamento. O nome Jezabel aparece no livro de Apocalipse, na carta da igreja de Tiatira, em Apocalipse capítulo 2, versículo 20 até o 23. A designação essa mulher Jezabel refere-se a certa pessoa auto-intuitiva, profetisa, que promovia a imortalidade e idolatria dos dois mais importantes costumes do paganismo na Ásia Menor. Não se sabe exatamente se tal designação referia-se a uma pessoa específica ou a um grupo de pessoas dentro daquela igreja, que induzia os cristãos às práticas pecaminosas como uma forma de religião. Seja como for, o uso do nome Jezabel nesse contexto parece indicar que esse nome se tornou um símbolo de apostasia. Enfim, pessoal, este foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Muito obrigado por ter assistido até o final e que Deus te abençoe. Amém e amém.